Oi, gente, meu nome é Alana e hoje eu vim falar sobre o contratualismo. O contratualismo nada mais é que a ideia de que existe uma espécie de pacto ou contrato social que retira o ser humano de seu estado de natureza, isso é, coloca ele para conviver com outros seres humanos em sociedade, aplicando um conjunto de leis e regras. Existem três pensadores da era moderna conhecidos como os filósofos contratualistas: Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Dos filósofos contratualistas, existe um período da humanidade, o período pré-social, que é quando o ser humano encontra-se em seu estado de natureza, isto é, antes da sociedade civil. Aqui temos um texto sobre o contrato social, que é o movimento em que o ser humano deixa de viver como um ser natural e passa a viver como um ser que se destaca da natureza, criando suas próprias leis, sua moral e seus costumes. Isso é necessário para que haja uma convivência harmônica, pois, se cada um fizesse o que bem entendesse, não haveria uma convivência em sociedade. Quem criou o contratualismo? Não é possível determinar quando exatamente o ser humano deixou de viver em seu estado de natureza e assumiu para si um pacto civil, mas a teoria contratualista foi descrita pela primeira vez na Inglaterra no século XVII, pelo filósofo e teórico político Thomas Hobbes. Thomas Hobbes foi um matemático, teórico político e filósofo inglês, autor de Leviatã e do Cidadão. Na obra Leviatã, explanou seus pontos de vista sobre a natureza humana e sobre a necessidade de um governo e de uma sociedade forte. Ele nasceu dia 5 de abril de 1588 e faleceu 4 de dezembro de 1679. Estado, para Hobbes, é a ideia de que deve haver uma forte concentração de poder estatal, a fim de tornar o convívio suportável, porque ele acreditava que o ser humano, em seu estado de natureza, era violento e cruel, uma espécie de lobo do próprio homem. Por que lobo do próprio homem? Porque ele acreditava que o ser humano era capaz de colocar em risco a sua própria espécie, por conta da sua autopreservação e do seu egoísmo. John Locke foi um filósofo inglês conhecido como o pai do liberalismo e o fundador do empirismo. Ele nasceu em 29 de agosto de 1632 e faleceu em 28 de outubro de 1704. John Locke, ao contrário de Hobbes, era contra a monarquia. Ele também foi um defensor do parlamentarismo, forma de governo adotada na Inglaterra no fim do século XVII. Estado de natureza para ele era um período de plena igualdade entre todas as pessoas. Todos eram regidos pela lei natural, que garantia a posse sobre qualquer bem natural, inclusive sobre o mesmo bem. Essa lei natural da igualdade irrestrita gerava problemas quando as pessoas queriam a mesma posse. A saída defendida por ele foi a instituição de um Estado civil. Jean-Jacques Rousseau foi um importante filósofo, teórico político, escritor e compositor autodidata. É considerado um dos principais filósofos do Iluminismo. Contratualista, crítico do contratualismo. Para ele, era no estado de natureza que o ser humano encontrava-se plenamente livre. O ser humano era amoral em seu estado de natureza. Para ele, o Estado civil havia sido criado de maneira ilegítima, de modo que a sociedade civil, baseada na propriedade privada, era um meio de corrupção do ser humano. Ele defendia uma reformulação na sociedade, a fim de que a vontade geral fosse atendida.